Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica, certo? E, pessoal, nessa aula de Geometria Analítica, eu quero comentar com vocês a respeito de circunferência no plano cartesiano. Turma, lembrando, antes de começar, tá? Já segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Qualquer dúvida que você tiver, se quiser me marcar, compartilhar com seus amigos, vai lá. Tem muita coisa bacana a respeito de matemática que você pode acompanhar e eu sei que vai te ajudar. Beleza? Pessoal, já separa um papel, já separa uma caneta, porque nós vamos trabalhar a circunferência no plano cartesiano, tá? E o que você precisa lembrar, turma, a respeito de circunferência no plano cartesiano? Isso aqui, ó. O que é uma circunferência? Turma, é um conjunto com infinitos pontos e tem um detalhe, tá? Aqui você precisa lembrar que esses pontos são equidistantes de um outro ponto. É um conjunto com infinitos pontos, tá? E esses pontos, eles são equidistantes de um outro ponto. Turminha, esse um outro ponto, ele tem um nome. Ele é chamado de centro da circunferência. Beleza? Para facilitar esse entendimento, eu vou colocar aqui para nós, turma, um plano cartesiano, tá? Só que assim, esse plano cartesiano que eu vou colocar aqui agora, eu vou colocar apenas o primeiro quadrante. O que você precisa entender é que pode ser em qualquer quadrante, tá? Mas aqui eu vou colocar só o primeiro para facilitar x e eu vou colocar o eixo y. Turma, totalmente imersa no primeiro quadrante, eu vou ter a minha circunferência, tá? Tem algumas referências que utilizam a circunferência como lambda. A primeira circunferência, lambda 1, não sei o quê. Isso aí você não precisa se preocupar, não. Lembra que eu falei que você tem um conjunto com infinitos pontos e, de fato, você tem ali infinitos pontos que formam a sua circunferência? E todos eles são equidistantes de um outro. Esse outro eu vou chamar de C, de centro. Só que o que você precisa lembrar, turma? O fato de ser um ponto, ele tem uma coordenada, tá? Apesar de ter colocado aqui em cima, mas eu vou colocar aqui, ó, C é o nosso centro e eu vou atribuir aqui, ó, uma coordenada x e uma coordenada y. Normalmente, a gente utiliza xc, yc, que é o que denota o x do centro e o y do centro. Olha que bacana. Ele vai ter aqui, ó, é o que eu estou te falando, ele vai ter uma coordenada x do centro. E aqui ele vai ter uma coordenada y do centro. Por que que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, turma, a distância do centro a qualquer ponto da sua circunferência se chama raio, tá? A distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência se chama
raio. Então, eu posso chegar aqui, ó, e marcar o meu raio dessa maneira. Tá? Vou colocar aqui. Ponto. Eu vou colocar R, e nesse R, você vai lembrar que nós temos o raio da circunferência. Beleza? Lembra? Distância do centro a qualquer ponto. Só que qual que é meu objetivo, turma? É determinar uma equação que descreve o comportamento dessa circunferência. Só que o que você vai lembrar? Lembra da noção de reta que a gente considera um ponto genérico? E esse ponto ele vai conter todos os outros que fazem parte da reta? Aqui é a mesma coisa. Eu vou dizer que esse ponto aqui, ó, esse ponto P, por exemplo, ele tem coordenada genérica de x e ele vai ter uma coordenada genérica de y, tá? Lembra que essa coordenada genérica é só para a gente determinar o comportamento. Só que você já aprendeu lá no início do conteúdo como que você calcula a distância entre dois pontos. Turminha, a distância do ponto genérico P até o centro da circunferência não é o raio? É. Então, ó, esse raio aqui, ó, você percebe que a distância entre o ponto P e o centro C. Tranquilo? Lá no início, a gente determinou a distância entre dois pontos da seguinte forma. Ó. Distância, por exemplo, de A a B ao quadrado, ela fica sendo a variação de x ao quadrado mais a variação de y elevado ao quadrado. E isso aqui aconteceu porque a gente determinou a partir do Teorema de Pitágoras. Lembra? Ponto. Só que aqui agora, turma, eu só vou reajustar, tá? Porque aqui a gente tem a forma genérica entre A e B. Lembra que a partir da circunferência a gente calculou entre P e o centro? Ponto. E lembra que a distância entre P e o centro não era o raio? Era. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar raio ao quadrado é igual. Normalmente, a gente coloca a coordenada genérica x sendo a primeira. Não é regra, né? Mas, tipo assim, meio que é comum de você encontrar isso daí. Então, fica x menos a coordenada x do centro ao quadrado mais y menos a coordenada y do centro elevada ao quadrado. Informação extremamente irrelevante, tá? Lembra que eu coloquei a minha circunferência no primeiro quadrante? E o fato de estar no primeiro quadrante, tanto x quanto y são positivos. Onde que eu quero chegar? Tá vendo que quando você determinou essa equação da circunferência tem um negativo? É porque, turma, toda vez que você encontrar esse negativo aqui, significa falar que as coordenadas são positivas. É porque esse menos ele vem da dedução da equação da distância entre dois pontos. Então, como eles são positivos, de fato vai ter o valor negativo ali.
Se você encontrar um valor positivo, é porque teve o jogo de sinal, mas eu já vou comentar isso daí. Tranquilo? Turma, isso aqui que a gente acabou de ver tem um nome. Isso aqui, a partir de agora, vai ser chamado assim, ó. Equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência, tá bom? Reduzida porque está no seu formato máximo reduzido. Se você perceber ali, tem um produto notável, mas ele não está desenvolvido. Ele está apenas no binômio de Newton no formato 2 termos, tá? Então, ele não tem uma situação expandida. Tranquilo? Então, vamos lá. Onde que eu quero chegar? A gente vai fazer agora um exercício e você vai perceber a aplicação desse exercício aqui, certo? Mas tudo vai girar em torno dessa equação reduzida. Olha que interessante, turma. A primeira questão vai falar assim, ó. Escreva a equação reduzida de cada uma das circunferências. Circunferência A e circunferência B. E aí ele fala assim, ó. Fulano, o centro da circunferência está no ponto 3 e 3 e o raio da circunferência é igual a 4. De todo modo, turma, independente da circunferência que você vai trabalhar, ela no formato reduzido vai ter sempre essa característica aqui, certo? Isso daí não vai mudar, ponto. Então, você vai chegar no lugar de R e vai colocar, ó, quem é o raio? A questão forneceu 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, beleza? Vai para essa parte. Lembra que tanto o x quanto esse y não são coordenadas. Representam o quê? Variáveis. Lembram disso? Ponto. Então, eu vou manter, ó, x menos. Mantenho menos porque o x do centro e o y do centro são positivos. Então, vai ficar assim, ó, turma, x menos 3 ao quadrado mais. Olha aqui, ó, y menos. Quem é o y do centro? 3. Então, mantém esse 3. A única coisa que dá para fazer aqui no formato reduzido de uma equação da circunferência é isso daqui que a gente vai fazer agora, ó. Tá vendo esse 4 ao quadrado? Turma, isso daqui, matematicamente falando, não é uma potência? É. Então, você vai resolver. Não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Então, na letra A equação da circunferência ela vai ficar assim, ó. 16 igual x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Tem um ponto, turma, que vocês precisam desenvolver essa habilidade, que é a seguinte. Aqui a gente construiu a equação reduzida. E se eu der a equação reduzida para você, o que você vai fazer? Turma, se você encontrar a equação reduzida, basta você fazer isso aqui, ó. Esse valor, ele não é o meu raio ao quadrado? É. Se você encontrar nesse formato, você pode extrair o raio e o centro. Então, eu sei que o raio ao quadrado dá 16. Então, o raio é a raiz quadrada de 16. Logo, o raio vale 4. Beleza. Para você descobrir o centro da circunferência, você precisa olhar esse sinal aqui. Por que o sinal? Porque se está negativo, é porque a coordenada ela é positiva, lembra disso?
Então, aqui, ó, o centro da circunferência é 3 e 3, tá? É claro que a questão forneceu, mas eu poderia pedir isso daí. Olha que bacana. Letra B. Centro na origem e raio igual a 2 raiz de 3. Vamos voltar para as nossas observações aqui. E aí a gente vai resolver esse probleminha porque eu quero comentar com vocês essa situação aqui, ó. Letra A, ó. Raio 2 raiz de 3. E na mesma questão, você tem o centro na origem. Centro na origem. Turma, aqui é você lembrar de plano cartesiano, tá? Em qual aspecto? Quando ele fala centro na origem, é porque ele te obriga a lembrar sobre o 0, 0. Ian, eu tenho raio e agora eu tenho a coordenada do centro. Então, automaticamente, eu tenho a equação reduzida? Sim, porque na equação reduzida, você tem raio ao quadrado igual x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro elevado ao quadrado. Pega cada coordenada e substitui. Só que aqui eu optei por fazer nessa tela pelo seguinte, ó. Quem é o raio? 2 raiz de 3 ao quadrado. Igual. X é variável. Quem é o x do centro? 0 ao quadrado. Mais. Y menos. Quem é o y do centro? 0 elevado ao quadrado. Quando você observa essa situação aqui de potência, você precisa entender que ali tem uma multiplicação. Então, tanto esse 2 vai para esse, quanto para a raiz de 3. Só que quando ela vai para a raiz de 3, aquela raiz de 3 ela corta. Então, vai ficar assim, ó. Não vou descer não, que eu quero que você compare, tá? Vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes. Eu posso escrever assim, ó, raiz de 3 ao quadrado, igual. Turma, x menos 0 muda? Não, porque é 0, então não vai influenciar. Vai ficar x ao quadrado. Mais y menos 0 mudaria alguma coisa se você substituir uma variável ali? Também não. Então, eu vou deixar dessa forma. Lembra que esse 2 vai cortar com o índice e o 2 ao quadrado, 4. Então, fica 4 vezes 3 igual x ao quadrado mais y ao quadrado. 4 vezes 3, 12. 12 igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então, quando você enxergar que você tem apenas o x ao quadrado e o y ao quadrado, é porque a sua coordenada do centro ela é a origem, porque ela não altera o resultado. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso daí, beleza? Essa é uma observação importante. A outra observação é eu chegar para você e fazer assim, ó, fulano, com o raio igual a raiz quadrada de 2 e o centro em menos 2 e 3, qual é a equação reduzida da circunferência? Mesma coisa. Você vai escrever raio ao quadrado. Então, vai ficar, ó, raiz de 2 ao quadrado. Igual. Abre parênteses, x menos. Quem é o x do centro? Menos 2. Olha o detalhe. Menos 2. Fecha parênteses, eleva ao quadrado. Mais. Y menos. Quem é o y do centro? 3. Fecha parênteses, eleva ao quadrado. Tá vendo que aqui vai ter um jogo de sinal? Não vai ficar positivo? Vai. Tá vendo que esse 2 aqui não vai cortar com esse índice? Vai. Então, vai ficar, ó, 2 igual x mais 2 ao quadrado
mais y menos 3 ao quadrado. Beleza? Essa equação aqui, ela já está em qual formato? Ela está no formato reduzido. Ela está no formato reduzido. Beleza? Então, lembra, encontrou esse valor positivo é porque ali a coordenada é negativa. Beleza? Simples, rápido e direto. Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mandem suas dúvidas, curte, comenta, compartilha com seus amigos esse perfil, toda essa dinâmica, toda essa situação em relação à matemática que eu estou trazendo para vocês, beleza? Fiquem com Deus e fui!